Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, uma oportunidade que tenho de podermos aqui apresentar uma reflexão, de compartilhar com vocês alguns estudos, algumas reflexões na noite de hoje. Para mim é uma satisfação muito grande receber esse convite. O Leonardo estava comigo até agora há pouco, não vai poder acompanhar aqui a live de hoje, as reflexões da noite aqui, com um problema na internet. Então, pediu que eu já fizesse aqui a introdução e passasse a oração e depois a palestra. Antes de mais nada, quero explicar, dizer que o tema que estava previsto, infelizmente, não foi possível, a preparação adequada que a casa propôs. Então, hoje falaremos aqui de uma reflexão sobre a parábola do joio e do trigo, tá? Que está lá em Mateus, nós vamos entrar nesse tema daqui a pouco. Então, vamos aqui para iniciar a nossa reflexão da noite, a partir da leitura do livro Fonte Viva, capítulo 74 do Fonte Viva, que tem como título Quando há luz. Quando há luz. Quero recordar que Emmanuel tem uma série muito grande, mais de 1000 mensagens, em que ele interpreta trechos do Novo Testamento, trazendo para nós, assim, de uma maneira muito clara, atualizada para os tempos modernos, vamos dizer assim, uma reflexão, uma interpretação do Novo Testamento, um trabalho grandiosíssimo de interpretação, e para muitos e para mim também, o maior intérprete do Evangelho. O que diz Emmanuel aqui na passagem que está lá na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, em que Paulo disse: pois a caridade de Cristo nos compele. Ele vem interpretar, então, esse trecho. Diz o seguinte, Emmanuel: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Vejam que mensagem maravilhosa, explicando Emmanuel aqui que a iluminação nossa vai muito mais
vai muito além do que palavras, né? Vai por obras, por ações, por lutas internas, né? Por um tipo de significado da vida que independe do que as outras pessoas pensam. Então, isso para nós é esse tipo de reforma interior que nós, né, sabemos muito bem aqui no meu espírito. Então, com essa mensagem maravilhosa que nos serve para fornecer o material necessário, a reflexão inicial para que a gente possa se concentrar, desvincular um pouco dos problemas mais imediatos da vida, das conturbações do dia, de qualquer outra situação que às vezes nos impede um desequilíbrio. Vamos todos nós juntos elevar o pensamento a Deus, esse Pai de amor e misericórdia, que nós possamos todos nós, unidos em pensamentos, pelos esses meios virtuais, possamos de um só coração erguer as nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos a esse Pai de amor. Ó Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa vida física, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro. Podemos nos reunirmos num só coração, num só pensamento, e consigamos aqui, na noite de hoje, apreender um pouco mais essas virtudes do Cristo, entender um pouco melhor essas verdades divinas, e possamos aqui reunir condições para que cada um aqui possa, de sua parte, de sua forma, entender um pouco mais e conseguir traduzir esses pensamentos ou esses ideais que vamos aqui refletir hoje em efetivas ações no bem. Que essa iluminação de que falou Emmanuel possa introjetar no nosso coração, refletindo nas pessoas que nos cercam, através de boas ações, de bons pensamentos, de boa conduta. Ó Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, que todos nós aqui possamos, na noite de hoje, fruir desse banquete divino que o Cristo sempre está a oferecer para todos nós de modo constante, através do seu amor infinito. Que nos abençoe na noite de hoje, que todos nós sintamos amparados, mais uma vez, por esse amor divino, que possamos todos nós sairmos daqui, ao final dessa reunião, muito melhores do que chegamos, muito mais bem equilibrados. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, meus amigos, então, a nossa reflexão de hoje, como eu disse antes, vai ser a respeito da parábola do joio, do trigo e do joio. Ela está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento. Só para entendermos um pouco, e eu gosto sempre de dizer isso antes de qualquer explicação em torno das parábolas. Parábola é um recurso que o Cristo usou por várias vezes para explicar, para descrever ou para traduzir para nós algum tipo de ensinamento. Ele conta uma história, ele se vale de alguns elementos que a gente consegue visualizar e ter concretude sobre ele. Ou seja, a gente consegue, na nossa vivência, na nossa convivência, no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso. E ele estava falando com um público há 2000 anos atrás que tinha uma atividade preponderantemente rural, né? Eles trabalhavam no campo, eles mexiam com ovelha, eles tinham campo, eles tinham plantações, etc. Então, em várias oportunidades, a gente vai ver o Cristo se usar de recursos da natureza. E nesse próprio capítulo 13, ele começa até com discursos em parábolas. Ele vai falar da parábola do semeador, vai trazer uma explicação da parábola do semeador, depois vem com a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e fecha com a parábola do fermento. Então veja que ele tem aqui pelo menos 3 parábolas em que ele usa o recurso da semente, né, usa o recurso da planta, vamos dizer assim, né? Então, para nos explicar a diferença. E aqui nós temos vários detalhes, e quanto mais detalhes, porque tudo que vem do Cristo, a gente tem que buscar essa essência espiritual e saber que o Cristo não fala palavras vãs. Nunca falou e nunca vai dizer. Então, tudo aqui tem detalhes importantes. O que vai dizer aqui? Para a gente iniciar, eu vou ler a parábola, que fica melhor para a gente poder entender ou poder recordar desses detalhes durante a fala. Diz aqui, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino, então, do céu semeou a boa semente. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos,
do senhor da casa disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. E os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ou seja, vamos arrancar tudo? Aí ele arrancar, obviamente, o joio. Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraízeis junto com ele o trigo. Então, olha, não pode tirar o joio agora, porque na hora que você for tirar o joio, é bem perigoso você tira também o trigo. E a gente não quer isso. Deixar crescer ambos até a ceifa, e no tempo da ceifa, ou seja, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Então, vejam só, aqui o próprio Cristo também oferece essa interpretação para nós. Qual que é a primeira coisa que chama atenção para nós? Essa parábola, ela dá uma dimensão tanto no plano coletivo, ou seja, nós enquanto planetas, no sentido realmente que temos pessoas com um pouco de preponderância para fazer o bem, e outros um pouco mais preponderantes para fazer coisas erradas, para estar distante desses ensinos do Cristo, para estar distante dessa moralidade cristã, vamos dizer assim, do certo e do errado. Então, vem já nos explicar essa dimensão, vamos dizer assim, mais ampla da vida. Ou seja, essas pessoas que estão realmente enfurnadas no erro, né, se apraz com os erros, né, vamos dizer assim, né, essas pessoas que realmente estão vinculadas ao mal, elas realmente vão chegar um momento em que, embora muitos de nós duvide disso, né, fica aí todo apavorado com as pessoas fazendo coisas ruins o tempo todo, vai chegar um momento em que será separado, né? Haverá separação, e a gente já sabe que isso está acontecendo no plano, pelo menos a doutrina espírita vem trazer essa explicação, como a espiritualidade já vem nos dizendo que está acontecendo, já está em trâmite, já está em processamento esse exílio, ou seja, espíritos realmente que se aprazem no mal, que gostam de fazer o mal, eles já estão sendo exilados, ou seja, transportados para outro planeta, semelhante ao que a Terra estava aí há milhares de anos atrás, no seu começo da fase de planeta de provas e expiação. Eles nos informam que nós estamos numa transição de planetas de prova e expiação para planeta de regeneração, ou seja, um planeta melhor, um planeta onde vai preponderar o bem, as pessoas fazendo coisas certas, e nessa transição haverá uma incompatibilidade de determinados espíritos. Então, aqui veio e isso vai acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, do jeito que está dizendo aqui, né, e nós também já temos essa informação, de uma maneira junta. Então, o que está dizendo? Deixa crescer todo mundo junto, ou seja, o joio e o trigo, e serão atados em molhos, ou seja, vão ser coletivamente transportados. Né? Me parece que essa é a linha que o Cristo vem dizer aqui, e nós temos algum sentido de interpretação que nos oferece também essa condição de entender um pouco esse mecanismo de gerenciamento do Cristo. Então, a gente sabe que isso já vem acontecendo desde o século passado, né, quando as obras de André Luiz vêm falar do fogo, lá que vem purificando o plano espiritual, então isso começa de lá e vem se traduzir em algum momento aqui no nosso planeta. Mas o que vai nos chamar a atenção de maneira muito particular diz respeito ao campo interior, ao nosso próprio coração. Porque essa parábola do joio e do trigo, ela vai repercutir em nós de uma maneira, no campo pessoal mesmo, de maneira muito direta, vamos dizer assim, muito importante para nós. Porque essas questões coletivas, é lógico que a gente pode entendê-las, a gente pode tentar, de alguma forma, imaginar, enfim, mas a gente deve recordar que nossa grande missão, da grande maioria de nós, é a própria reforma íntima, ou seja, a sua grande tarefa está no campo individual, no sentido de buscar o seu aperfeiçoamento, como está lá no Livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação é o progresso pessoal e você ajudar, de alguma forma, o progresso do mundo, na questão 132. Né? Então, você está aqui, todos nós encarnamos com esse objetivo final, e a gente vai conseguir fazer isso de que forma? Usando, ou de alguma forma, né, aplicando esses ensinos do Cristo em nossa vida, tentando amar mais, e, enfim, todas essas virtudes que a gente vai tratar aqui.
Então, essa parábola, ela vai chamar atenção para nós de uma maneira muito direta e para qualquer pessoa, para todos nós indistintamente, ou seja, todos precisamos ouvir isso. Por quê? Nós já temos aqui um detalhe importantíssimo nessa parábola. O joio e o trigo, se vocês olharem na internet depois a imagem do joio, ela é em tudo semelhante ao trigo. Então, se você vê um joio, uma planta joio e uma planta trigo, você vai ver que é muito difícil, para não dizer impossível, você conseguir diferenciá-las no começo, principalmente na fase que não está dando frutos. Então, o que vai diferenciar o joio do trigo é o quê? É o fruto. Ou seja, isso já dá para nós um sinal do que, de acordo com o critério divino, e até com essa leitura de Emmanuel aqui, quando falou da iluminação, qual que é o critério do Cristo, qual que é o critério divino que nós temos para sabermos se estamos agindo corretamente ou estamos errados. Se esse sentimento que a gente tem internamente, ele é bom ou é ruim. Então, todos nós, primeira coisa, todos nós temos no nosso coração joio e trigo. E são sentimentos um tanto semelhantes. Sabe por quê? Porque todos nós acordamos querendo acertar. Todos nós levantamos o dia querendo se dar bem, querendo felicidade, querendo paz. Então ninguém acorda de manhã, né, estica, vai lá, espreguiça de manhã e fala, nossa senhora, como é que eu vou me dar mal hoje? Ninguém acorda pensando assim. Aí agora para pensar. Por quê? Mesmo assim, mesmo com ninguém acordando, querendo se dar mal, querendo se prejudicar, faz coisas terríveis. Então tem gente que acorda de manhã já planejando fazer um homicídio, já planejando prejudicar as outras pessoas. Porque na visão equivocada que ela tem das coisas, ela, naquela percepção dela, ela acha que está fazendo a coisa certa, o melhor que ela tem para ela. Aquele é o jeito dela ser feliz. E ela está absolutamente equivocada. Mas isso é absolutamente difícil de perceber isso em nós próprios. Dentro do nosso coração, nas nossas condutas diárias. Isso é muito difícil a gente perceber, da gente entender, ou da gente conseguir discernir. Entende? Essa questão do que é o joio, do que é o trigo. Então, o joio, então, ele vai crescer da mesma forma, só que vai chegar no final e não tem fruto. Fernando, o que é fruto? Fruto são boas ações, são condutas. A gente traduzir esses ideais cristãos em consolo. Né? E a doutrina espírita, então, é a doutrina por natureza consoladora, como nós sabemos muito bem, que está lá no Evangelho, ela foi prometida como terceira revelação, a partir da fala que está lá no Evangelho de João do Cristo, a fala do Cristo está lá no Evangelho de João, quando diz, olha, eu vou enviar o Consolador, que vai esclarecer, que vai ajudar, que vai dar uma renovação, vamos dizer assim, né? Que vai explicar aquilo que não está bem entendido, que vai maturar essas ideias que eu estou expondo aqui. Então, se a doutrina é consoladora, se os seus pensamentos, os seus ideais, o seu propósito do dia não servir para isso, não servir para dar bons frutos, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso é bem perigoso ser um joio. É bem perigoso você poder pensar no seu coração ou poder, de alguma forma, investigar você próprio para tentar identificar o que é um e o que é outro. Tentar perceber exatamente com a maior lucidez possível se isso é trigo, se isso é joio. Grande esforço nosso, então, me parece, é trabalhar os seus aspectos internos, os seus pensamentos, as suas ações, as suas condutas, para ir separando você próprio, o joio, do trigo. Você próprio em seu próprio coração. Identificando os vícios, identificando aquilo que parece que é bom, né? Porque o joio tem essa característica. Parece que é bom, parece que é trigo, parece que vai dar fruto, mas não dá. Chega lá a sementinha, você aperta ela assim sequinha, não tem nada dentro. E o trigo tem lá. Tem o trigo. Você aperta a sementinha e sai o trigo. E vai transformar em pão, vai transformar em alimento, vai transformar em bênçãos. Então, eu acho que às vezes a gente precisa de espremer, vamos dizer assim, dentro de nós, né? Precisa entender vamos dizer assim, discernir em nós essa necessidade. A gente vai diminuir angústias, meus irmãos.
no nosso coração. A gente identificando, a gente julgando, porque o grande problema é que muitos de nós se apega a essa aparência, ou seja, parece que é um campo bonito, nossa senhora, que campo, que lavoura maravilhosa. E fica com o critério dos outros. As pessoas olham para o seu coração, nossa, olha que campo maravilhoso, que lavoura lindíssima, isso vai dar muito trigo. Isso vai dar, e você se convence disso, e não vai lá vigiar. Sabe por quê? Vocês lembram no início da parábola? O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem que semelhou boa semente. O que isso quer dizer? Olha, sempre tudo que vem de Deus é a boa semente. Tudo que a gente desperta em nós para o bem é boa semente. A má semente, então, vem como? O joio. Como é que ele aparece? Pela nossa invigilância. Porque está aqui, dormindo, ou seja, invigilante. Aconteceu que no meio do trigo foi plantado o joio. Ou seja, qual que então a origem? A origem mais comum das nossas quedas. A origem mais comum de que tenhamos no nosso coração também o joio. Todos nós temos. Qual que é a origem comum? A invigilância. O dormir. É esse dormir acordado, sabe? É o dormir espiritualmente falando. É não estar vigilante às suas próprias ações. É não observar, não fazer esse teste de realidade do que você está aprendendo para traduzir isso em boas ações. Que de fato, né, a pergunta muito constrangedora para todos nós espíritas, né, que de fato modificou na sua vida a doutrina espírita? Porque nós sabemos muito bem que nós temos muitos irmãos que participam de mesa mediúnica, mas não acreditam na imortalidade da alma, incrivelmente. Ou seja, a sua conduta, embora ele não duvide, ele converse com os espíritos, mas na cabeça da pessoa ainda é uma visão totalmente materialista. Ou seja, não consegue traduzir as suas condutas, o seu critério de ação dentro de um aspecto em que você se encara como um espírito imortal. Percebem? Como que a gente tem que sempre pensar e se constranger para não deixar esse joio, a gente pelo menos sabendo que tem um joio, sabendo que vai chegar o momento da ceifa, ou seja, da colheita, o momento da verdade, que não adianta enganar, não adianta o que os outros vão achar do seu coração, da lavoura do seu coração, vai ter um momento da realidade, vai ter um momento do critério divino, ou seja, vai chegar a hora que você não engana mais ninguém, né, como o André Luiz gosta de colocar, né, que a vida é um jogo de ilusão e de desilusão, né? Então a gente vem aqui para cá para o plano encarnado e ilude. Fica iludido com as riquezas materiais, fica iludido com outros objetivos da vida, fica iludido porque está ofendido, porque faz a vida cheia de curvas. Qualquer dificuldade que você vê na sua vida, se você dá um significado pior possível, se coloca como vítima, se acha a pior das pessoas, etc. Ou seja, vai trazendo para o seu coração a série de ilusões, e ilusão está intimamente ligada, então, a gente acreditar que é joio, a gente acreditar que é trigo, mas na verdade é joio. E quando chega para a desencarnação, o que a desencarnação é? Se não é uma pequena colheita, né? Se a desencarnação é essa realidade que a gente vai se defrontar, fala, peraí, agora está na hora de queimar o joio. E muitos se desesperam. Muitos se desesperam. O que é o sofrimento se não é esse vazio? Quando você olha para o seu coração e só tem joio. Então percebam, meus irmãos, a necessidade que nós temos, de alguma forma, sabe, estarmos atentos a essa realidade. Estarmos atentos que há um momento que parte de nós tem que morrer, vamos dizer assim. Esse joio que está em nós tem que partir. Tem que morrer. Vocês lembram lá no livro Nosso Lar? Tem a parte final da obra, quando nós já sabemos bem o livro, já foi objeto de filme até, muito famoso, muitas pessoas já assistiram, e é um dos livros mais lidos de Chico Xavier. Nós sabemos que tem a parte final da obra, quando ele se defronta lá que ele desencarna e deixa a família, né, deixa a esposa, deixa os filhos, 3 filhos e tudo, e chega o momento dele visitar a família e se defronta lá com a realidade que ele não imaginava. A esposa dele já tinha
contraído um novo casamento, né? Já estava com outra pessoa, essa pessoa precisava do assistência de André Luiz ali naquele momento, porque ele estava não só enfermo, estava com problema respiratório, mas também estava lá, ele viu entidades, né, espíritos que estavam ali querendo prejudicar essa pessoa. E vejo que naquele momento, como o André Luiz descreve os seus próprios sentimentos, naquele primeiro momento, quando ele se defronta com aquela realidade, ele olha para o seu coração e vê que ainda tem joio. Ele já tinha, né, por alguns anos, ele já estava em trabalho, em tarefas, ele já estava ali com aquelas dificuldades todas, né, que ele já apresentou, ele estava, né, com o espírito renovado, mas chega o momento da prova. O momento da prova, meus irmãos, muitas vezes é o momento que a oportunidade que a gente tem de arrancar um pouco do joio do nosso coração. E André Luiz, então, se defronta com aquela situação e, naquele primeiro momento, ele não teve condições de ajudar. Porque o susto, toda aquela surpresa dele, que ele se defrontou, ele ainda estava ofendido. Ele acreditava que a esposa era minha esposa, que aquela pessoa que estava lá enferma era um adversário dentro da sua casa, era um invasor. Então, naquele primeiro momento, ele não teve condições. Ele precisou de se recolher. Ele precisou de trabalhar dentro dele todos os seus recursos, a regimentar para decidir se você quer realmente arrancar esse joio ou não. Ele quer realmente arrancar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Ou seja, tudo aquilo que a gente projeta para os outros, você está disposto a arrancar ou não está? Você está disposto a parte de você morrer? A sua personalidade, toda aquela personalidade de André Luiz, que a gente sabe bem, daqueles enganos dele, daqueles erros que ele cometeu. Ele precisou desse tempo para ele mesmo poder arrancar e ele tomar a decisão correta de ajudar a pessoa. Ele cumpriu o papel dele naquela circunstância, que era ele mesmo poder ajudar. Aquilo ali é joio que está sendo arrancado, meus irmãos. Então, quantos de nós encaram os obstáculos, as dificuldades, os desafios com revolta, com tristeza absoluta, aquela coisa, nossa, desesperado, com desespero. Se nada mais é você se defrontar com o joio do seu coração. Então vejam o quanto nós temos oportunidades renovadas para olhar para dentro de nós próprios, essas experiências da vida, e a gente dá esse significado, observar como oportunidades que a gente tem de melhorar o nosso coração, de subir um degrau na nossa evolução. Sabe, muitos de nós ficam lá recluso, fica lá todo tristonho, fica lá sem condições nenhuma. Mas não podemos fugir desse critério, meus irmãos. Por mais doloroso que ele seja, esse critério divino dos bons frutos. Da gente parar um pouco de se perder em julgamentos de outros, da conduta dos outros, até porque é bom lembrar que no plano coletivo, essa parábola vem nos explicar uma coisa muito interessante. Quem separa, quem vai dizer o que é joio e o que é trigo, no sentido de quem vai ser exilado ou não, traduzindo para os tempos atuais, é Deus. Não somos nós. Nós podemos ter o julgamento que for, mas o critério é sempre divino. E no nosso coração funciona da mesma forma. Podemos nos enganar 1000 vezes. Podemos acreditar portador de virtudes maravilhosas. Mas há o momento da realidade, meus irmãos. Há o momento em que nós temos que olhar para nós com a realidade, e aí, né, me desculpem a sinceridade, né, mas não tem como fugir da ideia que está lá no Livro dos Espíritos, dizendo o que mais nos impede o progresso. Salvo engano, a questão 785 do Livro dos Espíritos, quando fala lá da lei do progresso. Quais são os grandes obstáculos que nós temos ao progresso? Pergunta Kardec. Algo assim, não exatamente com essas palavras, mas pergunta, quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta para a gente poder progredir? Muitos de nós acham que é o parente que está dentro de casa, né? Outros acham que é o corpo físico, depauperado, doente. Outros tantos acham que é a falta de recurso financeiro que te impede o progresso. Mas, no Livro dos Espíritos vai dizer, o que nos impede a marcha do progresso chama-se
Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. O que é isso, meus irmãos? É joio. Todos nós temos joio no coração, uns mais, outros menos. Todos nós estamos aqui encarnados, voltados ao fim e ao cabo, para tirar joio dos nossos corações. Então, por isso que os obstáculos, por isso que o Cristo vai dizer que bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os que estão sofrendo. Por quê? Porque está arrancando joio. Porque está percebendo joio no seu coração. Porque está começando a atentar para os critérios divinos. Está chamando atenção. Meu Deus, eu tenho joio, eu tenho tanto joio assim. Então, muitos de nós sofrem, e aliás, muitos de nós não, né? É aquela questão que está lá no céu e inferno, que nossa imperfeição está na razão direta, o nosso sofrimento está na razão direta da nossa imperfeição. Se você sofre 4, vai sofrer 4. Se você tem 4 imperfeições, vai sofrer 4. Se você tem 10 imperfeições, vai sofrer 10. Então, quanto mais a gente sofre, mais imperfeitos somos. Mais joio temos no nosso coração. Percebe? Fernando, mas como é que eu posso transformar, então, minha vida num celeiro, numa plantação só de trigo? Eu tenho uma notícia ótima para vocês. A semente é perfeita. Nós não devemos nos preocupar com a semente. Sabe por quê? Porque ela vem do alto. Todos nós temos centelha divina em nossos corações. Nós estamos fadados. É o nosso destino ser bons. Então, basta que nós nos esforcemos para vencer as nossas próprias imperfeições. Que o bem vai fluir. O trigo vai sair naturalmente. Cada um na sua realidade, cada um com as suas aptidões, cada um no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, aonde está, aonde encarnado estiver, isso não é problema. Então não devemos preocupar com a semente. Olha que coisa maravilhosa. Nós já temos essa predisposição. O problema, então, com nós é o que? Conosco, com nós todos, é o que? O joio. São as dificuldades. É isso que a gente precisa de entronizar nos nossos corações. É isso que a gente precisa entender, que há um critério divino, meus caros. Não adianta se enganar. Não adianta você acreditar que é joio, que é trigo, porque é e pronto. Não adianta. Analise se isso está trazendo bons frutos. Porque nós sabemos bem que o critério de felicidade real, o critério que o Cristo veio trazer de felicidade, a gente poderia aqui resumir, né? Não deveria, mas poderia resumir em uma frasezinha. Você quer ser feliz? Produza felicidade para as outras pessoas. Então, bons frutos significa, no fundo, o quê? O que você está fazendo que está transformando ou melhorando a vida das pessoas? Por que você não olha para dentro de si e se depara, vamos dizer assim, com essas dificuldades internas? Se depara, vai analisar o seu próprio solo do coração. Não tenha coragem, não tenha medo. Aos poucos, vagarosamente, que é muito difícil, gente, a gente se conhecer. E um critério importante para a gente se conhecer, pare para perceber, tenha atenção no que pensa, no que fala. Sabe? É um ótimo critério para a gente saber quem somos nós. Chega ao final do dia, tente se lembrar, desde o café da manhã, desde o primeiro momento que você abriu os olhos nesse dia, até o último. O que você pensou durante o dia? O que você falou durante o dia? Aí você vai começar a ter uma ideia do que tem no seu coração, se é mais joio ou mais trigo. Que é essa grande preocupação que a gente tem. Que a gente tem que ter. Se ao final dessa encarnação, no plano coletivo, nós vamos estar aqui de que lado? Do joio ou do trigo? Porque agora está tudo misturado. Agora parece todo mundo trigo. Todos nós parecemos trigo. A grande maioria de nós. Agora a questão é não se enganar. É se esforçar dia após dia. Sabe, aquela coisa do cotidiano, como está escrito na mensagem hoje aqui de Emmanuel que eu li no começo. Sabe?
no cotidiano, no pequenez, nas condutas pequenas, no dia a dia, e percebendo. E você olhando para dentro de si. É esse o convite que o Cristo veio fazer para todos nós há mais de 2000 anos. É essa, sabe, a gente se concentrar nesse esforço de olhar para dentro de nós. É preocuparmos menos com os erros alheios, sabe? Porque isso realmente, primeiro, a gente não tem autoridade para fazer isso no campo moral. A gente não tem autoridade moral do Cristo para dizer, olha, você é joio e você é trigo. Você é bom, você é ruim. Não devemos nos ocupar com isso. É lógico que a gente pode ler, ter acesso às notícias tristes que a gente vê aí no cotidiano, não tem problema. Mas a gente deve realmente ser muito vigilante para não se perder. Porque muitos de nós, acredito eu, que fica só olhando o erro dos outros, fica aí lendo notícia o dia inteiro de erros alheios, só para ficar bem acomodado e falar, olha, já que hoje eu não matei ninguém, eu não roubei milhões do Estado, eu não roubei, eu estou muito bem, porque eu não sou essa pessoa aí que está na notícia da internet. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque às vezes essa pessoa que atualmente foi presa, está aí cumprindo a sua condenação, ele já começou a diferenciar o joio do trigo dentro dele mesmo. Pode ser que ele esteja até mais adiantado que nós. Por quê? Porque ele está começando a perceber o joio no seu próprio coração. Infeliz, então, é daquele que está enganado. Essa é a pior condição nossa. É acreditar que temos trigo, mas no fundo temos joio. E às vezes muitos daqueles que estão atrás das grades hoje, muitos daqueles que a gente sabe, todo mundo sabe que está errado, é exemplo do filho pródigo, na parábola dos 2 filhos. Todo mundo sabe que está errado. Mas aí na hora de separar, ele já separou o joio dele. Ele já sabe que tem joio. Então ele já sabe o que é o trigo, o que é o joio. Então, quantos de nós aí não está enganado? Quantos de nós aí não supõem ser muito melhor do que efetivamente é? Ou seja, quantos de nós acham que tem muito trigo dentro de si, mas na verdade, no critério divino, não tem. Então, essa é a reflexão que eu venho propor no dia de hoje. Está aqui no Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Eu convido todos aqui a essas reflexões, ou a gente poder pensar realmente em torno dessas parábolas, porque ela vem trazendo muitos detalhes, né? Às vezes vocês podem ver outras palestras com mais ainda lições muito melhores, muito mais profundas até. Então as parábolas têm essa característica da abertura, ou seja, a gente dá um significado para ela, atento à sua própria realidade, como o Cristo sempre usava, né? Então a gente pode pensar sobre tudo isso de uma maneira para a gente aproveitar da melhor forma possível esse esforço do Cristo, há 2000 anos, quando esteve aqui encarnado, e até os dias de hoje, que ele espera e também intervém em nosso favor de maneira constante e contínua. Então a gente tem que aproveitar, meus irmãos, esses momentos, aproveitar essa ceifa, ou essa semente divina, que ela é constante, né? O que são, então, esses benfeitores espirituais que nos inspiram, se não são cultivadores amorosos que estão nos ajudando a tirar, a apontar, não tirar é trabalho sempre nosso, né? No final das contas, nosso próprio coração é sempre trabalho nosso. É aquela questão da nossa redenção. É nós mesmos que vamos tirar. Mas esses benfeitores ficam apontando, olha aqui, ó, Fernando, olha a ceifa aqui no seu coração. Olha o joio aqui no seu coração. É isso que os benfeitores vêm nos explicar muitas vezes. Atente-se, Fernando, isso é joio, isso não é trigo. Sabe, esses avisos, essas sugestões que a gente recebe a partir das nossas orações, a partir daí a importância da oração, né? A importância da gente se abrir, porque só tem um jeito da espiritualidade influenciar positivamente a gente estando preparado, né? A gente sabe muito bem disso, que é aquilo que a gente chama na doutrina espírita de sintonia. A gente estando com esse comportamento de quem sabe que tem joio no coração, de quem está convencido disso, não da boca para fora, mas está convencido, consegue identificar algum ou outro já. E aí, assim, você vai um após o outro, tirando um após o outro, doendo, porque está tirando o nosso coração, é sempre doloroso. E tomando cuidado, porque não adianta achar que pode passar o trator.
Isso ninguém faz, como está dito aqui. Não podemos arrancar tudo, porque tem perigo. Aí perde o sentido. Então, que todos nós nos esforcemos para olhar dentro de nós e possamos aqui sair dessa encarnação com um pouquinho menos de joio, vamos dizer assim. Tá certo, meus irmãos? Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui refletindo mais essa noite. E vamos encerrar aqui com a oração. Eu já vou aqui, eu mesmo fazê-la, tá certo? Agradecendo mais uma vez essa oportunidade. Então, vamos todos nós continuarmos com esse pensamento elevado. Vamos todos nós respirarmos fundo, pensarmos nas nossas necessidades espirituais, ó Senhor, que possamos ter cada vez mais lucidez para identificar em nós os nossos vícios, o joio do nosso coração. Ó Cristo, que não desista de nós, que possa o Senhor continuar a nos ajudar a identificar todas as nossas mazelas, a nos dar força, coragem, disposição para encararmos esses desafios da vida. Que abençoe a cada lar aqui representado na noite de hoje, que cada um possa sentir esse amor divino pulsar em torno de nós, porque no fundo estamos mergulhados nesse amor. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, alegrarmos profundamente com a oportunidade dessa encarnação e vamos vibrar em favor de todo o nosso planeta tão necessitado de amor. Com esses pensamentos, nós rogamos aos espíritos superiores, aos vinculados a essa casa, vinculados a todos nós, que nos permitam encerremos as atividades da noite de hoje, fluidificando as águas que foram preparadas, que foram colocadas para o benefício de cada um, e pedimos então para encerrar mais essa atividade com a graça de Deus e que assim seja. Então, uma boa noite a todos, agradeço a atenção e fiquem com Deus. Um abraço.